Boa noite a todos. Hoje, 13 de agosto de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Libertação. Hoje é o nosso estudo de número 7. Rogamos ao nosso Senhor Jesus que nos inspire e que nos conduza em mais essa atividade. O nosso querido irmão Roger está lendo a palestra do nosso querido Flacos. Já estamos íntima do Flacos, né? Só levando as chibatadas com ele. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Os homens terrenos que, semi-libertos do corpo, lhes conseguiram identificar, de algum modo, a existência, recuaram, tímidos e espavoridos, espalhando entre os contemporâneos as noções de um inferno punitivo e infindável, encravado em tenebrosas regiões além da morte. Olha a informação que ele dá. Os homens terrenos que, semi-libertos do corpo no momento do sono, lhes conseguiram identificar de algum modo a existência recuaram, tímidos e espavoridos, espalhando entre os contemporâneos, né, o pessoal que convivia com ele na mesma época, as noções de um inferno punitivo e infindável, encravado em tenebrosas regiões além da morte. É como se fosse assim, no momento do sono, algumas criaturas, nesse momento semi-liberto, passam a ter determinadas imagens do inferno que já viveram e passaram a, de certa forma, divulgar isso. Então, a gente diz assim, o Espiritismo diz que não existe inferno. Não, existe algo bem pior, que é o limiar das cavernas e as próprias cavernas. Só que o que nós entendemos, o que nós estudamos, é que não é algo constante e infinito. Algo assim que é infindável, você está ali eternamente naquilo. Então, isso sim nós sabemos que não. Mas dizer que existem ambientes, nem igual para todo mundo, porque o inferno é um estado de consciência. Mas que existe, existe. E olha, o inferno da consciência é 1000 vezes pior do que o foguinho pegando fogo. Entendemos isso? A mente infantil da terra, embalada pela ternura paternal da providência, por intermédio da teologia comum, nunca pôde aprender mais intensivamente a realidade espiritual que nos governa os destinos. A mente infantil da terra. Tá? Embalada pela ternura paternal da providência divina, por intermédio dessa teologia comum, né? Ele coloca isso como esse movimento, né, da providência divina, nunca pôde ainda apreender mais intensivamente a realidade espiritual que nos governa o destino. E até hoje, de forma intensiva, a humanidade terrena ainda não conseguiu compreender. Raros compreendem na morte simples modificação de envoltório e escasso número de pessoas, ainda mesmo tratando-se dos religiosos mais avançados, guardou a prudência de viver no vaso físico, de conformidade com os princípios superiores que espousou. Somos defrontados agora pela necessidade da proclamação de verdades velhas para os velhos ouvidos e novas para os ouvidos novos da inteligência juvenil situada no mundo. Então, ainda há pouco no parágrafo anterior, ele chamou o quê? Volta lá. Ele chamou, olha, a mente infantil da terra, embalada pela ternura paternal da providência. Pensa uma coisa embalada, bem, sabe? Da providência, por intermédio da teologia comum, nunca pôde aprender essa mente infantil mais intensivamente a realidade espiritual que nos governa o destino. A mente infantil não conseguiu. Aí logo depois ele vem assim, raros compreendem na morte simples modificação de envoltório. Raros. Até o espírita mesmo com toda a informação, tem um pavor da morte, tem um desespero da morte, acha que tudo vai acabar, arranca os cabelos
E se vier um espírito na reunião mediúnica dizendo, vou te matar, a pessoa abandona o espiritismo e vai embora. Então não compreendeu. Não compreendeu. Raros compreendem na morte simples modificação do envoltório. Você larga uma verte. Raros. Aí ele vem e fica mais dramático ainda. E escasso número de pessoas, já não é nem raro, é escasso. E esse escasso, ele se refere agora mesmo aos religiosos. Esses raros e esses religiosos guardou a prudência de viver. Guardou a prudência de viver. Prudência de viver. Que é o que nos falta. A gente vive de forma imprudente. O que seria a prudência de viver? Encarnei, reencarnei, para quê, por quê, o que estou fazendo? Quantos de nós não agimos no nosso dia a dia sem a mínima prudência de viver? Porque é um compromisso. Compromisso é aquela história, eu vou para a escola, eu vou para estudar, eu vou passar por provas, eu tenho que tirar 10. Essa é a minha missão. Esse é o meu compromisso. E eu tenho que ser prudente nessa minha ida. Eu não posso ir para lá, tá brincando, gente. O professor está dando aula, vai ser cobrado. Então é falta de prudência eu não prestar atenção dentro da escola. Então, um processo de reencarnação, nós temos que ter prudência para viver. A gente vive de qualquer jeito, a gente não tem o mínimo respeito, a gente maltrata muito o organismo, a gente faz tudo. Escasso número de pessoas, ainda mesmo tratando-se dos religiosos mais avançados, esse povo que dirige o EOS, que não é avançado, mas que de certa forma é um religioso também já, guardou a prudência de viver no vaso físico, de conformidade com os princípios superiores que eu exposei. Então, ou seja, tem uma religião, estuda uma religião, mas ele diz aqui, ele usa o termo escasso. Então, eu conheço, eu estudo, mas eu não cumpro com o que eu estudo. Isso quer dizer o quê? Eu não acredito no que eu estudo. Porque se eu acreditasse, isso faria parte da minha vida. Eu ainda acho que isso aqui é conto da carochinha. E a gente acha ainda que nós, que é tipo assim, gente, é legal estar lá, é muito legal, mas é só isso. É só isso. Eu não vou prestar conta, não. Não existe esse negócio. Esse negócio de vale, isso é conversa. Eu não sou um espírito, eu sou uma personalidade. Eu sou a Conceição. Entendeu? E ele foi mais drástico com o religioso. Então pensa, as 4 raças, os 4 grupos, não são raças, os 4 grupos que migraram de um planeta do sistema de Capela, como está lá no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, três grupos eram de religiosos. 3 grupos eram os religiosos. Um grupo eram justamente aqueles que não tinham aversão a Deus. Porque os egípcios eram religiosos, eram espiritualizados. Os hebreus eram extremamente religiosos. E os hindus extremamente espiritualizados. E os arianos, aversão à religião. Mas a gente percebe que a responsabilidade do religioso é muito maior. E ele diz, justamente, ele diz que raros compreendem a morte simples da modificação do corpo. E ele vem muito pesado, ele diz assim, e escasso número de pessoas, ainda mesmo tratando-se dos religiosos mais avançados, guardou a prudência de viver no vaso físico, de conformidade com os princípios superiores que esposou. Ele coloca o termo escassos. Muito pouco. Por isso que ele diz aqui, ó, ainda mesmo tratando-se dos religiosos mais avançados. Então é um puxão mesmo na gente, né?
somos defrontados agora pela necessidade da proclamação de verdades velhas para os velhos ouvidos e novas verdades para os ouvidos novos da inteligência juvenil situada ainda no mundo. O que ele quer dizer? Hoje, a terceira revelação, ela está para o grupo, deve estar para o grupo juvenil. São as informações espirituais bem mais avançadas, nos trazendo lições da reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados, lei de ação e reação, a lei da sintonia. Então eu estudo mais. Então o que ele faz? Mas tem um grupo aqui que tu tem que falar a verdade antiga, porque a mente ainda é antiga. E tem um grupo aqui que tem que falar a verdade, a nova verdade, para um grupo já com outra capacidade, com outro entendimento. Então, para uma massificação, não entende reencarnação. Não entende comunicabilidade dos espíritos. Eles ainda estão lendo a versão anterior. Eles ainda estão na versão anterior. Por isso que ele diz, somos defrontados agora pela necessidade da proclamação de verdades velhas para os velhos ouvidos e novas para os ouvidos novos, da inteligência juvenil situada no mundo. Ele não está falando dessa idade juvenil cronológica, ele está falando da idade espiritual, porque ainda há pouco ele falou da infância. Não foi isso? A mente infantil da terra. Agora ele fala da mente já o quê? Juvenil. Mas nenhuma adulta ainda. O homem, herdeiro presuntivo da coroa celeste, é o condutor do próprio homem, dentro de enormes extensões no caminho evolutivo. Entre aquele que já se acerca do anjo e o selvagem que ainda se limita com o irracional, existem milhares de posições ocupadas pelo raciocínio e pelo sentimento dos mais variados matizes. E, se há uma corrente brilhante e maravilhosa de criaturas encarnadas e desencarnadas que se dirigem para o monte da sublimação, desferindo o glorioso cântico de trabalho, imortalidade, beleza e esperança, exaltando a vida, outra corrente existe, escura e infeliz, nas mesmas condições, interessada em descer aos recôncavos das trevas, lançando perturbação, desânimo, desordem e sombra, consagrando a morte. Espíritos incompletos, que somos ainda, aderimos aos movimentos que lhes dizem respeito e colhemos os benefícios da ascensão e da vitória ou os prejuízos da descida e da derrota, controlados pelas inteligências mais vigorosas que a nossa e que seguem conosco, lado a lado na zona progressiva ou deprimente em que nos colocamos. Vamos lá, muito rico esse capítulo aqui. É presuntivo que está para ser. Então vamos lá. O homem herdeiro que está para ser da coroa celeste, que somos herdeiros de Deus, está no nosso DNA espiritual, o DNA divino. Nós um dia seremos um Cristo, não eleito, porque escolhemos caminhos tortuosos, mas seremos um Cristo. Não no tempo hábil, no tempo retardado, mas seremos um Cristo. No supletivo da espiritualidade. Escolhemos os caminhos mais longos, os mais tortuosos da rebeldia, mas um dia, porque nós somos herdeiros. O Pai não tem dúvida, mas Ele respeita a escolha do Filho. O homem herdeiro, presuntivo da coroa celeste,
é o condutor do próprio homem. É o condutor do próprio homem. O homem herdeiro, presuntivo da coroa celeste, é o condutor do próprio homem. Porque, gente, é assim. Todos os dias nos é dado folha em branco, caneta. E a vida nos diz: escreve a tua história. É o livre-arbítrio. Eu posso escrever o que eu quiser. E serei obrigada a ler o que escrevo em voz alta para uma multidão. Então, o homem é condutor. O que diz o nosso Emmanuel? A evolução coletiva é lenta. A evolução individual, não. É opção. Não existe. A evolução é lenta. E tu está achando que não, a minha evolução é lenta. Não. Eu não tenho livre-arbítrio? Eu posso, através do esforço e da vontade, dar um bom salto no meu processo de evolução. Que mesmo eu dando um salto, já vou estar atrasado. É o condutor do próprio homem, dentro de enormes extensões do caminho evolutivo. Enormes extensões. Então você imagina, nós somos espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos, isso na escala espírita, ensinada, conduzida ali, organizada pelo professor Denis Arrivai, mas a qual ele deixou bem claro: olha, gente, isso aqui é só para a gente ter uma ideia, tá? Mas não é mais do que isso aqui. Mas o que o pedagogo fez? Ele colocou a terceira ordem, espíritos imperfeitos, com 5 classes. Ele colocou espíritos superiores, com 4 classes, se não me falha a memória, e colocou o espírito puro com uma classe única. Então a gente para assim para pensar. O que os espíritos nos dizem? Quando a gente chega a ser espírito puro, ou seja, a primeira classe, agora que começou o nosso processo de evolução espiritual. Agora que começou a ficar bom. Agora foi que nós entendemos o que viemos fazer. Então, ou seja, nesse processo de evolução, gente, nós estamos ainda na alfabetização. Nós ainda estamos naquele movimento assim. Por isso é que ele usou o termo infantil e juvenil. Nós ainda estamos assim, ó. Cecília, não briga com coleguinha. Não fique de mal com coleguinha. Cecília, divida o lanche com coleguinha. Cecília, não namora com coleguinha da outra namoradinha. Da outra coleguinha. Cecília, compartilha, a sala não é só sua. Gente, são essas lições primárias que nós estamos aprendendo. Primárias. Então, por isso é que ele usou o termo aqui, dentro de enormes extensões do caminho evolutivo. Quando os espíritos dizem raros, é muito raros. Quando ele diz o termo aqui escassos, é bem escasso. E quando ele diz enormes extensões, bote bilhões aí. Entre aquele que já se acerca do anjo, tem alguém aqui? Já está se acercando a seu anjo? E o selvagem, que ainda se limita com o irracional, come, bebe, dorme e procria. Para esses dois aí, existem milhares de posições entre o homem que ainda está bem próximo do irracional, do selvagem, e entre o anjo. Entre um e outro existe aí o quê? Milhares de posições. Milhares, quer dizer milhares de reencarnações. Ocupadas aí pelo raciocínio e pelo sentimento dos mais variados matizes, diferenças. Sentimentos. Porque eu tenho que aprimorar e burilar o meu sentimento. Por isso é que nós passamos por provas. A traição, o abandono,
as perdas. Tudo isso são provações que a vida me traz para eu burilar o sentimento. E se há uma corrente brilhante e maravilhosa de criaturas encarnadas e desencarnadas que se dirigem para o monte da sublimação, desferindo o glorioso cântico de trabalho, imortalidade, beleza e esperança, exaltando a vida, outra corrente existe. Então, ele falou, existe uma corrente que exalta cântico do trabalho, da imortalidade, ninguém morre, somos eternos. Eternos não, somos imortais, eternos só Deus. Beleza e esperança, exaltando a vida. Outra corrente existe, escura e infeliz. Nas mesmas condições, interessada em descer aos recôncavos das trevas, lançando perturbação, que é esse movimento, não, em hipótese alguma, menosprezemos a menosprezar a influência desses espíritos. Tia não está aqui tentando fazer o terror, dizer o bicho-papão vai te pegar, mas eu não posso me iludir que eu esteja imune de influência de espíritos perversos. Poxa, tia, como é que nós vamos fazer para a gente não cair nisso? Lembra? Pensamento. A ação desses corações é através do pensamento. Não vá anuir com crime. Não faça nada que você venha se envergonhar, caso tenha que fazer isso em público. Entendeu? É simples, é só a gente ficar atento na cabecinha da gente. Porque a gente recebe influência. A gente só tem que estar verdadeiramente atentos para saber quando está sob influência. Para isso eu tenho que me autoconhecer. Isso aqui não é meu não. Gente, tem coisa simples que acontece. Você está lá, hoje é dia de estudo. Vou dar um bem simples. Mas o estudo mexe com a gente, eu sei. O estudo da OS mexe com a gente. A gente conhece pela vibração e pela carinha. Então aí começa hoje à tarde. Não vou não. Vou não. Tá? Tô cansada. Coisa melhor para fazer. A construção é muito chata. Ela quer que a gente fique pura de um dia para o outro. Entendeu? A voz dela já tá me irritando. Cara, e a pessoa cai feito um pato. Você está entendendo? A gente tem que estar atento. Eu e o Zé Paulo, nós nos amamos muito, né, Zé? E mesmo nesse nosso amor, teve uma época que o Zé teve dificuldade até de ouvir minha voz. Não era, Zé? E só que como a gente se ama, ele tinha coragem de me contar. E ele percebia que aquilo não era dele, mas que era muito forte. Né? A Kelly também passou, não foi, Kelly? A Kelly também passou. E ela fez aquele diálogo com ela. Mas menina, essa menina não fez nada para mim, por que eu vou estar com essa irritação toda? Então, ou seja, nós citamos duas pessoas que nós nos amamos. Eu também tenho um amor muito grande pela Kelly, é uma irmã querida. E na época nós não tínhamos, que a gente estava se conhecendo, mas ela conseguiu fazer esse trabalho. Então, igual o Zé Paulo, igual a Kelly, vocês também poderão passar por isso. É influência, então eu tenho que dizer o quê? Gente, eu estou indo para lá para aprender, para me tornar um ser humano melhor. Por que eu vou deixar de ir? E é nesse movimento, nós temos realmente que estarmos atentos, e isso para tudo. Às vezes você está no momento decisão, numa situação da tua vida, momento decisão, aquele momento prova. Sabe aquele momento prova? Só que esse momento prova, se tu conseguir tirar um 10, nessa prova, se tu conseguir tirar um 10, tu consegue soltar correntes que estão te aprisionando há séculos. Aí novamente chegou o momento D. É o dia, chegou a prova. E agora? Aí tem um grupo que vai dizer, ela não vai conseguir.
vamos atacar, vamos sim, ela vai ceder. E tem um outro grupo que vai insistir, porque ela precisa tirar um 10 naquela prova. Ela precisa dizer não às tentações, às facilidades, para que não venha se comprometer. E aí vai depender dela. Vai depender dela. Mas que vai ter um grupo muito grande. E por que eles têm uma ação maior sobre nós? Porque nós somos falhos. Nós temos falhas e quase sempre, as sugestões deles me compraz. O anjo, o nosso anjo da guarda nos fala, mas para eu fazer o que o meu anjo da guarda está pedindo, exige de mim um desprendimento que eu não estou afim ainda. Aí vem um aqui e me dá todas as facilidades, tudo que poderá acontecer, por mais que seja escuso. Antigai, gostei desse aqui. É com esse que eu vou cantar até cair no chão. É com esse que eu vou, e a gente vai embora. Com o cão colado. Morto de feliz. Realizamos os nossos, o quê? Desejos centrais. Nosso desejo central. E aí a gente vai ver Calbi Peixoto, chorei, como jamais chorei, assim, não é cantei, é chorei. E o Calbi já está lá, hein? A gente brinca, mas o trem é sério. Então é para nós entendermos, gente, que apesar dessa ação, dessa outra corrente, tem que ficar bem claro que é o que eu quero. É com quem eu me associo. Com quem eu estou associado, lá no livro do nosso querido Emmanuel. É o processo de associação. Então, por isso esse nosso movimento realmente de estarmos vigilantes, atentos, para não verdadeiramente cairmos nas sugestões que nos são dadas. Continua ele. De criaturas encarnadas e desencarnadas que dirigem para o monte da sublimação, exaltando a vida. Então ele diz assim: outra corrente existe, escura e infeliz, nas mesmas condições, interessadas em descer aos recôncavos das trevas, lançando perturbação, tá? Ou seja, se você está perturbado, correndo naquela coisa perturbação, você poderá estar sobre desânimo, nada dá certo. Será que vai dar certo? Não vai dar certo, isso não vai dar certo. Será que eu tenho que ir hoje? Não vou não, o sol está quente demais, um calor, pegar esse trânsito. O que eu costumo dizer, trabalhador que anda arrastando sandália, sabe? Chega na casa do espírito com aquela cara de morte. Aí você diz, está tudo bem? Tá, não. E pior que não é só uma vez, é algo constante. A pessoa já anda com cara de morte, né? De como é que você pode... A gente tem, né, desânimo eu não tenho vontade de viver. Tem mais, desordem, e sombra, consagrando a morte. O índice de suicídio está cada vez maior. E tem muitas pessoas vivas, mas mortas. Sobrevivendo, sobrevivendo, só isso, mas não vivendo. Espíritos incompletos que somos ainda, aderimos aos movimentos que lhes dizem respeito. Eu vou aderir à corrente ao qual eu quero.
e colhemos os benefícios da ascensão, caso seja a primeira, e da vitória, se eu me associar à primeira corrente, ou a segunda corrente, os prejuízos da descida e da derrota moral. Controlados pelas inteligências mais vigorosas que a nossa e que seguem conosco, lado a lado, na zona progressiva ou deprimente em que nos colocamos. Progressiva, o trem vai aumentando. O trem vai aumentando. Daqui a pouco você perdeu totalmente o seu bom senso e a sua moral. Que a coisa vai tomando uma proporção cada vez maior. Gente, temos desse grupo influenciando na política. Temos esse grupo influenciando em todas as áreas. Principalmente aquela... Presta atenção. Foi interessante que eu digo que às vezes eu estudo no mundo espiritual e é autêntico. E hoje a gente está confirmando isso na obra A Caminho da Luz. Quais são os 3 pilares para a evolução da humanidade terrena? Educação, a arte e a religião. Porque a arte educa e muito. A arte, ela consegue entrar na vida das pessoas e ensinar o bom e o ruim. Basta ver as danças de hoje. E o vocabulário. E vai invadindo e vai entrando e todo mundo faz igual. Então, bem, se a ciência dos intelectuais que não se moralizaram conhecem a arte, diz assim, olha, a educação está na arte, a educação está na religião e a educação está na arte, religião e educação. A escola, a intelectualidade. Então, como que a gente pode desarmonizar uma humanidade terrena? Atacando a arte para ensinar o que eles querem. Atacando a educação, a intelectualidade e atacando a religião. E olha, eles são audaciosos. Eles adentram no meio, encarnam, acabam se inserindo na educação, na arte e na religião e acabam deturpando tudo. E fazem um estrago muito grande. Aí vai dizer, Conceição, e Jesus? Ele manda. Está chegando um grupo. Essa turma tem data de validade. Novos estão chegando, a nova enxertia divina. E ele sempre mandou. Basta a gente estudar um pouco o período da Renascença. Aqueles 2 séculos, Jesus enxertando, mandando arte, mandando a ciência, mandando pessoas para gente na religião. A Renascença na religião. Foram 2 séculos, de 1400 a 1600, em que a misericórdia divina fez um limpa para tentar mudar. Então, quando a gente fala em transição, a gente pensa que essa é a primeira transição. Gente, nós estamos vindo em transição há milênios. Períodos de transição. Agora é um novo período de transição, mas nós já passamos por várias transições. Essa agora é a transição mais estreita. Por quê? Porque a separação agora vai ser maior. Mas nós temos muitos irmãos, muitos espíritos que já foram exilados daqui há séculos. E agora a coisa estreitou mais ainda. Entendemos isso? Então não pensa nessa influência espiritual, só obsessor influenciando o espírita. Porque pensa assim, só influencia o espírita.
é a humanidade. E alguns encarnam. Porque o que diz o nosso livro dos Espíritos? O mal toma uma proporção maior porque o bem é tímido. E o mal, ele é audacioso. Quase sempre eles querem cargo de diretoria, de coordenação, de administração. Porque aí toca o terror. Toca o terror. Às vezes um coordenador dentro de uma instituição espírita acaba com a casa. Acabar com a casa que eu digo não é fechar as portas, não. É acaba com a excelência do trabalho espiritual. Entendemos? Controlados pelas inteligências mais vigorosas que a nossa e que seguem conosco, lado a lado, na zona progressiva ou deprimente em que nos colocamos. O inferno, por isso mesmo, é um problema de direção espiritual. Tá bom? O inferno... Por isso mesmo, é um problema de direção espiritual. A direção que tu dá. A direção que nós vamos dar à nossa vida. Então, o inferno, o problema não é ele existir lá, não. O problema é a direção que eu estou dando à minha vida. Ele diz mais. Satã é a inteligência perversa. Então, o inferno existe? Existe. Existe por quê? Vai depender o quê? Da direção que eu estou dando à minha vida espiritual. Segundo ponto, Satã existe? Existe. Quem ele é? A inteligência perversa. Então, toda inteligência perversa é Satã. E ele usou o termo inteligência à frente. Uma inteligência perversa. Ou seja, tu já desenvolveu a razão. Tu não é mais um ser primitivo. Tu já desenvolveu a razão. Mas infelizmente acabou tornando-se o quê? Uma inteligência perversa. Você manipula. Isso aqui é legal. O mal é o desperdício do tempo ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. Dói. Cadê a Osa? Né, Dosa? Gente, olha isso aqui. O mal aqui já tomou, tu já começou a te sentir um Satã. Satã é inteligência perversa. Aí ele diz, não é perverso, só é o mal. Vou te explicar o que é o mal. O mal é o desperdício do tempo. Desperdício do tempo. Tia, o que é desperdiçar o tempo? É tu passar tempos, horas, sem burilar a alma, sem fazer um esforço, sem fazer um sacrifício, sem fazer um estudo. Uma oração. E o desperdiçar o tempo é desperdiçar as oportunidades de crescimento espiritual. Tipo assim, reencarnei, para quê? Para evoluir, beleza. Estás reencarnado, o que tu está fazendo? Qualquer coisa, menos evoluindo. O mal é o desperdício do tempo, já é o mal. Livro dos Espíritos. Se uma pessoa não faz mal a ninguém, é mais ou menos assim a pergunta. Mas ela também não está fazendo bem. Ela não faz o mal a ninguém, mas também não está fazendo o bem. Como é que a gente poderia classificar isso? Mais ou menos assim, a gente responde, já é um mal. Os espíritos, já é um mal. Porque o fato de você estar encarnado e não estar fazendo bem a ninguém, isso já é um mal. Por quê? Porque eu tô gastando cartucho. Tem bilhões de espíritos precisando reencarnar. Eu estou aqui brincando de casinha. Tem bilhões de espíritos precisando reencarnar. Eu estou aqui brincando de carrinho, de romance, de boneca, brincando com a vida, brincando de acumular as coisas, brincando de título. O desperdício do tempo ou o emprego da energia
em sentido contrário aos propósitos do Senhor. Essas duas é um caso sério. O mal é o desperdício do tempo, ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. Energia em sentido contrário, ou seja, tenho saúde, tenho a minha energia, e o que é que eu faço? Tudo o contrário do Senhor. Por exemplo, a Odila pisou no meu pé. Dando um exemplo bem simplório. O Senhor me diz que eu devo olhar para a Odila e dizer: olá, Odila. Você sente algo bem fofo embaixo do seu pé. É o meu. Minha irmã, você poderia fazer o favor de tirar o seu pé do meu pé? A Odila tira, você diz: Deus te abençoe. É o ensino de Jesus. Eu peguei a minha energia a favor dos ensinos de Jesus. Agora o que eu faço? Emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. Então tá. Nesse movimento que a Odila pisou no meu pé, que eu pude ter uma atitude humanizada com ela, eu usei a energia de forma decente e humana e ainda recebi a vibração do amor de contrapartida. Então não houve gasto de energia. Eu estou quites. Não há cansaço. Nesse ritmo eu chego no final da noite elétrica. Porque não houve desperdício de energia. Mas a Odila pisa no meu pé. A primeira coisa, eu já dou aquela incorporada, né? O sangue vem bater no fio do cabelo. Já começa a pulsar. E eu empurro. Basta a gente olhar o movimento. Eu empurro ela assim: você está louca? Está cega? Você não está vendo que você pisou no meu pé? Encravado minha unha. Vocês perceberam a quantidade de energia desperdiçada? Então, quando a gente tem aquele chiliquezinho insuportável que a gente tem, a gente grita. Desperdício de energia. Desperdício de energia no sentido contrário ao propósito do Senhor. Então, meus irmãos, aquele cansaço incontrolável ao final da noite, que a gente está esgotado, quer dizer isso. Você deixa, é desperdício. Desperdício é tu abre a torneira e deixa. Tu está desperdiçando. Por quê? Porque aquela água, por que ela não desperdiça? Porque ela não está sendo útil a nada. Aquela água você não está lavando, você não está fazendo nada, ela está só escorrendo. Então é um desperdício de energia toda vez que eu tenho atitudes contrárias ao Evangelho. Então eu só abri a torneira e detalhe, vai e não recupera. Aí só a misericórdia divina para a gente dar uma cochilada, dormir à noite, para a gente conseguir recuperar um pouco e no dia seguinte torrar tudo de novo. E no dia seguinte torrar tudo de novo, E depois a gente não entende por que a gente vive cansado. Fora que, quando ela pisou no meu pé, que eu agi igual um cavalo, dei patada, né? Eu despertei nela um sentimento de raiva e de ódio. A vibração dela vai chegar também aqui. E eu não terei como não receber. Por quê? Porque eu estou igual ou pior. Eu não estou revestida da armadura divina para me proteger. Então, gente, isso é muito sério. Se não der, você olha para o céu e diz: Jesus, acorde, Senhor. Você está entendendo? Gente, sabe, se nós colocássemos um pouco mais de leveza, sabe? Se nós não levássemos tudo a ferro e fogo,
como se essa fosse a única reencarnação e que tudo, e que a gente vive, sabe, relaxa. Se não for hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, depois de amanhã. Se tiver de perder, vamos perder. Se tiver de ganhar, vamos ganhar. Acabou. Então é esse movimento que nos falta mesmo. Então eu acho que vamos ficar aqui. Quando falamos são 3 informações. O inferno, por isso mesmo, é um problema de direção o quê? Ficou claro. Segundo, Satã é quem? Muito bem. O mal, nós aprendemos hoje uma lição, que é o desperdício do tempo. Isso já é o mal. Ou o mal é o quê? O emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. Isso já é um mal. Então, o mal é quando eu desperdicio o tempo e quando eu uso a minha energia de forma contrária aos caminhos e aos ensinos do nosso Senhor. Isso já é o... Foi bom? Essa palestra está rendendo, né? Vamos orar? Amado Mestre Jesus, em meio a um ambiente de alegria e gratidão por estarmos aqui, queremos te pedir, Senhor, que tu tenha misericórdia ainda pelas nossas fraquezas, pela nossa insegurança, que tu possas nos envolver com teu amor, para que possamos aprender a ser justos, simples e humildes. Permite, Senhor, que no descanso do nosso corpo físico, nós possamos estar junto aos nossos amigos espirituais, nos ajudando a um entendimento mais amplo de tudo o que foi conversado na noite de hoje. Por isso, Mestre Jesus, te somos tão gratos e saímos daqui cheios de alegria, porque atendendo ao teu convite, estamos aqui para aprender, Senhor, para melhor te servir. Fica conosco agora e sempre, porque sempre queremos estar contigo. Jesus, amigo, o amor de nossas vidas.